Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele apresenta sua preocupação com relação à unidade da igreja, como a igreja deve ser unida, como os crentes devem ser unidos. E no capítulo 2, além desta preocupação, e por causa dessa preocupação, ele apresenta a disposição de Cristo, a mente do mestre dos mestres. O capítulo 2 de Filipenses é um dos mais lindos da Bíblia, quando apresenta como o Senhor Jesus se despiu da divindade para vir a essa terra nos salvar. Mas vamos primeiramente ver a preocupação material do apóstolo Paulo, a preocupação com a igreja naquele momento. Os versos 1 a 4 de Filipenses 2. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão de espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo está falando aqui que as pessoas não devem ser orgulhosas, que as pessoas não devem achar que a sua posição é sempre a posição que está correta, ou às vezes até a única posição que está correta. Devem considerar os outros como importantes também, devem considerar os outros pensamentos, devem considerar as outras atitudes. Como diz lá, não se considere superiores, e ainda diz assim, considere os outros superiores a si mesmo, nada façais por contenda ou vanglória. Sabe, irmãos, ultimamente nós temos visto uma polarização muito grande, uma polarização ideológica. E, infelizmente, famílias têm se dividido por conta dessa polarização ideológica. Uns de direita, outros de esquerda. Isso não pode acontecer, irmãos, isso não pode acontecer na igreja. E, infelizmente, nós temos visto alguns irmãos que estão pregando mais ideologia do que a Cristo, por conta dos seus posicionamentos políticos. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós temos o desejo de estar sempre corretos. Nós temos o desejo de estar sempre sobre os outros, sabendo mais do que os outros. E o Senhor Jesus nos dá o exemplo. E o apóstolo Paulo, agora continuando no capítulo 2 de Filipenses, diz qual foi esse exemplo de Jesus. Vamos lá. Esses versos 5 a 8 de Filipenses 2, são, no meu entendimento, os versos mais lindos da Bíblia. Vamos lá ver. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que me impressiona, irmãos, e certamente deve impressionar a você também, é o despojamento de Jesus. Nós não podemos então entender o que seja isso, deixar de ser Deus para ser humano, para ser servo. Nós temos as nossas posições, ou as nossas posições sociais, ou a nossa posição acadêmica, ou no trabalho, e não queremos perder essa posição. Não queremos de maneira nenhuma nos humilhar. Pelo contrário, a sociedade diz assim, você tem que ser firme nas suas posições. Nós devemos ser firmes, irmãos, mas nós não podemos ser déspotas. O Senhor Jesus, sendo Deus, deixou de ser Deus, veio ser servo,
depois de servo, ser humano para morrer e para morrer a morte de cruz. Veja o processo de humilhação, o processo de despojamento pela qual o Senhor Jesus passou. E para que ele baixou tanto, irmãos? Eu já disse isso muitas vezes, vou continuar dizendo. Ele baixou tanto porque senão ele não me alcançava. Nós estamos lá no fundo do poço, irmãos, por causa do pecado. E o Senhor Jesus saiu da divindade para vir buscar a cada um de nós. Total humildade. Mas por conta disso, irmãos, vamos continuar ainda no capítulo 2 de Filipenses, versos 9 a 11. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. Por conta desse processo de despojamento, desse processo de esvaziamento da divindade, despir-se da divindade, para vir buscar a humanidade, o Senhor Jesus obteve a exaltação de Deus o Pai. Por quê, irmãos? Para que toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Essa é a mente dos mestres. Esse é o que motiva o mestre dos mestres. Despojar-se da divindade para vir salvar seres humanos como eu e você, que não merecemos. Isso é uma injustiça até. Eu já lembro do pastor Bulhão, falando que o processo da graça é uma injustiça de Deus, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos dá isso. E agora, irmãos, que nós estamos na igreja, que nós estamos separados, que nós somos o povo de Deus, nós vamos nos dividir por posições individualistas para manter a nossa posição, para a nossa vanglória. Vamos participar de contendas. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, versos 2 e 3, ele cita nominalmente duas mulheres da igreja de Filipe. E diz assim, que elas tenham o mesmo pensamento. Quem sabe, irmãos, nós precisamos orar. Ou quem sabe, nosso Senhor Jesus vê nossa igreja e às vezes fala assim, mas fulano e fulano, por que eles não têm o mesmo pensamento? E fulana e cicrana, por que não têm o mesmo pensamento? Que Deus nos abençoe, irmãos, a gente possa ter esse espírito de humildade. Veja, irmãos, humildade não é humilhação. Humilhação é uma coisa má. Humildade, irmãos, é você se despojar da sua vaidade pessoal. E dessa forma, então, unidos, a igreja unida, fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem um despojamento supremo, deixando de ser Deus para vir aqui a essa terra buscar a mim e a você.